Aos 36 anos de idade e com 100 vitórias conquistadas na Fórmula 1, Hamilton é considerado por muitos como o maior piloto de todos os tempos. Mas hoje eu queria trazer um Lewis Hamilton um pouco diferente daquele que a gente está acostumado a ver nas pistas. Um Lewis Hamilton engajado em causas sociais e que briga pela diversidade fora do circuito da Fórmula 1. Esse é o tema de hoje aqui no GP às 10. Qual será o real tamanho de Hamilton para o esporte? Será que ele já transcendeu o tamanho da Fórmula 1? Além dos 7 títulos mundiais, das 100 vitórias, das 101 pole positions, Lewis Hamilton vem cada vez mais se destacando em se posicionar sobre pautas relativas à sociedade e não à Fórmula 1 fora das pistas. Engajado em causas ambientais, no movimento antirracista e entre outras pautas defendidas pelo britânico, ele vem cada vez mais se diferindo dos outros pilotos, daquela forma tradicional que a gente conhece de encarar a Fórmula 1, só se preocupando com o que acontece dentro das pistas. Hamilton, quando surgiu na McLaren, não abordava com frequência pautas raciais, era muito difícil que ele tocasse nesse assunto, e ele mesmo admitiu um tempo depois que era um conselho do pai dele, né, que pedia para ele responder os insultos que ele recebeu ao longo do tempo nas pistas, né, com a sua pilotagem. No entanto, desde 2014, quando Hamilton passou a fazer parte da Mercedes, passou a acumular cada vez mais vitórias, títulos mundiais e foi se tornando cada vez mais uma personalidade gigante no esporte mundial, ele vem se engajando em causas sociais, né, relacionadas a diversos pontos que impactam a nossa sociedade. Hamilton se diz um ambientalista e em entrevista recente ele destacou a contradição que é um piloto de Fórmula 1 se dizer um ambientalista. E ele revelou que ele opinou que pelo menos ele traz essa discussão para o foco, que nunca tinha sido perguntado para ele sobre o que é ser um piloto ambientalista, e que pelo menos agora essa discussão passa a existir no circo da Fórmula 1. Não apenas isso, mas na própria Fórmula 1, Hamilton vem trazendo algumas mudanças nos últimos anos. Primeiro, a propaganda, né, do End Races na Fórmula 1, a propaganda antirracista da Fórmula 1, em que hoje em dia os carros correm com a inscrição We Race as One, corremos como um só, foi uma proposta do próprio Hamilton, não só em relação à Fórmula 1 como um todo, propondo protestos racistas antes das corridas, protestos que foram seguidos por alguns pilotos, mas não todos, né, que ficaram parados ali, mas não se ajoelharam, eles não participaram do protesto como o Hamilton imaginava que fossem participar, e também dentro da própria Mercedes. O Hamilton foi responsável por algumas mudanças internas na equipe, que são coisas inéditas na Fórmula 1, né? Um piloto alterar a forma de trabalho da sua equipe de acordo com as pautas que ele mesmo defende. Por exemplo, o Hamilton fez com que a Mercedes se tornasse a primeira escuderia da Fórmula 1 a prometer neutralizar sua emissão de carbono, coisa que parecia inviável antes que o piloto buscasse voz, né, para cobrar essas mudanças. Não só isso, mas aí ele fez também com que a equipe parasse de utilizar garrafas plásticas e mudasse a identidade visual como forma de solidarização ao movimento antirracista, ao Vidas Negras Importam, o qual Hamilton, inclusive, participou das manifestações, foi à rua protestar, esteve diretamente envolvido na manifestação após o assassinato covarde do George Floyd lá nos Estados Unidos. Recentemente, com toda a polêmica em torno da fala do Max Verstappen, objetificando sua própria namorada, o Hamilton, alguns dias depois, fez uma postagem no Twitter que me chamou bastante atenção com a Malala, uma ativista paquistanesa que luta pelo direito das mulheres poderem estudar no Oriente Médio, em áreas dominadas pelo Talibã, em que a lei segue o que determina a religião Sharia. E, enfim, segue, na verdade, o que a interpretação do Talibã, né, considera correto em relação às leis islâmicas. Ou seja, as mulheres têm restrições de vestimenta, elas não podem estudar, então, entre outras várias violações dos direitos humanos, não só em relação a mulheres, mas a todas as minorias.
Então o Hamilton vem se posicionando, né, usando sua plataforma, seus milhões de seguidores, para sempre se posicionar, para sempre demarcar uma posição em relação a pautas sociais, a pautas que vêm ocorrendo num mundo que não se limitam ao esporte que ele pratica, algo que a gente não está acostumado a ver tanto na Fórmula 1 como no futebol ou em outros esportes praticados aí ao redor do mundo. Outro protesto muito conhecido do Hamilton foi quando ele subiu ao pódio da Fórmula 1 com a camisa indicando, pedindo para que, fazendo um apelo na verdade, né, para que a justiça condenasse os policiais envolvidos no assassinato da enfermeira Breonna Taylor em Louisville, nos Estados Unidos. Naquela ocasião, 3 policiais brancos invadiram a casa da Breonna procurando pelo seu ex-namorado, que estava envolvido com venda de drogas. Eles invadiram a casa e assassinaram a tiros a enfermeira de 26 anos, que não tinha nada na casa comprovando que o ex-namorado dela, né, tivesse usado aquele apartamento como ponto de venda de drogas, mas mesmo assim os policiais entraram atirando e assassinaram a Breonna. O Hamilton subiu ao pódio com a camisa, um apelo, um protesto, pedindo para que a justiça julgasse os assassinos da Breonna Taylor, e foi imediatamente impedido pela Fórmula 1 de manter o seu protesto em outros pódios. A organização da Fórmula 1, a FIA, proibiu que mensagens políticas fossem dadas, né, em comemorações de pódio, em eventos relacionados à Fórmula 1. E isso é um retrocesso gigantesco, porque quem pede para que o Hamilton mude o seu posicionamento, para quem pede que o Hamilton foque em correr e esqueça do que acontece fora das pistas, não entende o porquê dele se posicionar com frequência. O Hamilton, nas palavras do próprio piloto, sofreu com um preconceito durante toda a sua carreira até a chegada da maior categoria do automobilismo. A partir do momento em que ele se tornou um piloto de Fórmula 1 vencedor, que conquista títulos, que tem milhões de seguidores nas redes sociais e que o mundo inteiro para ouvir falar, o Hamilton passou a perceber que ele se tornou uma plataforma para aqueles que não têm voz, para aqueles que estão sofrendo com as mesmas coisas que ele sofria quando ainda era um anônimo, quando era considerado, né, uma promessa, quando não era famoso, né, quando não era heptacampeão mundial de Fórmula 1. Então, a intenção dele é justamente fazer com que as pessoas sejam ouvidas, sabe? E ele usa a plataforma dele, de milhões de seguidores, que aparece na televisão, e que sempre que ele fala, ele sabe que a partir de agora ele vai ser ouvido. Ele usa essa plataforma como maneira de sempre se posicionar, né? Como maneira de sempre dar a visão dele sobre determinado assunto. O Hamilton recentemente admitiu que vendeu o jato particular dele, disse que ele vendeu por questões ambientais, consumo de combustível, gastos, né, em relação ao meio ambiente, e também se tornou vegano, para reduzir o consumo de carne. Ele vem lutando por essas pautas recentemente, não é algo que ele costuma se posicionar com frequência, não é algo que a gente costuma ver na Fórmula 1, acho que uma exceção ali é o Sebastian Vettel, né, que também se engaja em causas relacionadas ao meio ambiente, que também usa blusas em protesto relacionadas a causas sociais, como o preconceito aos homossexuais. Ele inclusive fez durante a última etapa do campeonato, no GP da Turquia, estava usando uma blusa em que dizia que água igual a vida, né, defendendo a preservação do meio ambiente. Então acabam que são 2 exceções aí no que a gente costuma ver. Pilotos que realmente saem, né, da sua bolha, saem das preocupações que atingem apenas a sua vida particular e focam também em se posicionar em causas que afetam outras pessoas, que afetam a sociedade como um todo. E desde 2014, quando Hamilton passou a fazer parte da Mercedes, o chefe da equipe, Toto Wolff, ele reconheceu que quanto mais Hamilton conseguia, né, realizar os seus projetos extra-pista, que ele conseguia se engajar nas causas que considerava importantes, que isso causava uma melhora ainda de rendimento na sua performance dentro das pistas, que ao invés disso prejudicar o seu rendimento como piloto, o seu desempenho como piloto, isso ajudava o piloto a focar, né? Ele ajudava o Hamilton a se manter cada vez mais
afiado, né, por mais que pareça que uma coisa não tem relação com a outra. Essas são palavras do próprio chefe de equipe da Mercedes, o Toto Wolff, que a cada vez que o Hamilton foi renovando os contratos com a Mercedes, ele foi recebendo cada vez mais autonomia para tocar os seus projetos pessoais, os seus projetos relacionados a pautas, né, sociais e a mudanças que o Hamilton quer fazer, enfim, no mundo. O Hamilton, ele é o embaixador de uma nova categoria, né, de automobilismo focada em carros elétricos, né, que não emitem poluentes ao meio ambiente. Então, com todas essas atitudes, com todas essas ações fora das pistas, o Hamilton, ele se marca não apenas como um piloto de sucesso, mas sim como um esportista que não está focado apenas em vencer, não está focado apenas em recordes pessoais, mas também em ações que possam melhorar, né, a vida de todos aqueles ao seu redor e também aqueles que não estão ao seu redor, mas que sofreram, né, algum tipo de preconceito, algum tipo de impedimento durante a vida por causa de preceitos religiosos ou por puro machismo enfim, é importante a gente notar que mesmo um piloto que venceu tudo que ele podia vencer na carreira, um piloto que conquistou 7 títulos mundiais e que, né, deve ter bilhões em sua conta bancária, que não está restrito, né, àquilo que o afeta, aquilo que o perturba, e sim lutando por voz de outras pessoas, por voz de minorias que não conseguem, né, se manifestar, que não conseguem ser ouvidas da maneira que deveriam. Eu espero que vocês tenham gostado do GP às 10 de hoje. Comentem aqui o que vocês acham sobre a postura do Hamilton dentro e fora das pistas. Meu nome é João Pedro Nascimento. Esse foi meu segundo GP às 10. Muito obrigado.